Graças e paz a todos. Vamos orar aqui para dar início ao nosso culto. Deus é que te trouxe aqui, amado. E Ele tem reservado aqui para essa igreja a porção da sua palavra e um momento especial para cultuarmos a Ele. Que você agradeça, que você esteja alegre em estar aqui. Já tiramos um momento aqui prévio, antes da EBD, para a confissão de pecados, um momento de contrição, em preparação para este culto. Mas agora vamos orar mais uma vez, para que Deus esteja nos conduzindo e recebendo o nosso culto. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, Deus santo, santo e poderoso, magnificado seja o Senhor, ó Deus, entre os viventes, em todas as nações, em todos os lugares. Que o Senhor, Pai de amor, seja exaltado por esta igreja também. Obrigado, Deus, porque o Senhor separou para nós este tempo. O Senhor nos concedeu o privilégio, Deus, de estarmos reunidos aqui na Tua casa. Um culto ao Senhor é algo importante para um eleito de Deus. O culto ao Senhor, ele é totalmente dependente do agir do Espírito em nós. Afinal, a Sua palavra prescreve, ó Deus, que os verdadeiros adoradores Te adoram em espírito e em verdade. Então pedimos, Deus, o auxílio deste, mediante a Sua graça, para que possamos ser capacitados e direcionados pelo Senhor, para assim lhe render culto, para assim, ó Deus, agradar ao Senhor, da forma como prescreve as Escrituras. Nos ajude, que possamos ter aqui, Deus, comunicado aos nossos corações a alegria, o deleite deste momento. Que os cânticos, Deus, sejam alegres ao Senhor, seja com entendimento sobre aquilo que estamos cantando e dirigindo ao Senhor. Que o momento de gratidão expresse realmente a nossa dependência do Senhor, porque tudo aquilo que temos prosperado vem de Ti. Que o momento da palavra seja um momento, Deus, dedicado e com fidelidade às Escrituras. E que, através destas palavras, possamos ser alimentados pelo Senhor. Nos ajude, Deus. Santifique a Sua igreja. Esteja conosco. Receba mais este culto. Assim lhe oramos, ó Deus, agradecidos. No nome santo de Jesus. Amém. Salmo número 3. Abra aí. Salmo 3. É o salmo que entoaremos aqui, cantaremos, para glorificar o nosso Deus. Salmo 3. Um salmo de Davi. E eu farei a leitura aqui na versão King James, tá? Talvez esteja um pouco diferente da sua. Diz o seguinte: Senhor, como aumentaram aqueles que me perturbam. Muitos são aqueles que se levantam contra mim. Há muitos que dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Verso 3. Mas Tu, ó Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o exaltador da minha cabeça. Verso 4. Clamei ao Senhor com a minha voz, e Ele me ouviu do seu santo monte. Verso 5. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Verso 7. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus, porque atingistes a todos os meus inimigos sobre o osso malar, quebrastes os dentes dos ímpios. Verso 8 e último. A salvação pertence ao Senhor, tua bênção está sobre o teu povo. Amados, este salmo de Davi deve ser muito bem observado sobre qual os princípios extraídos do texto para que se torne a nossa canção. Se a sua Bíblia traz aí subtítulos embaixo do Salmo 3, você vai observar em qual circunstância ele foi escrito. É um salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho.
Você encontra essa passagem em 2 Samuel capítulo 15, do verso 3 a 17, para ser mais específico. Então, amados, veja, Davi tem o seu próprio filho se levantando contra ele, e ele tendo que se apartar do seu trono. Ele tendo que se apartar do local onde ele cultua a Deus. E isto é certo, de que abateu muito o servo de Deus, o servo Davi. Por isso que ele diz, assim como aumentaram aqueles que me perturbam, muitos são aqueles que se levantam contra mim. Dizem que não há salvação para ele em Deus. Acusações, afrontas, momentos difíceis são relatados aqui. Então o que extraímos dos primeiros versos é que Davi, mesmo abatido, mesmo enfrentando os problemas, ele busca a solução num Deus poderoso, o Deus da sua salvação. Isso não se difere de nós, irmãos. Ainda assim nós, quando abatidos, quando estamos afligidos pelos males desta vida, recorremos ao Senhor, porque Ele é poderoso. E quando recorremos ao Senhor, como a única fonte de salvação que temos, para tudo, isso exalta o seu santo nome. Ele continua dizendo, no verso 3, mas tu, ó Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o exaltador da minha cabeça. Aqui fica ainda claro que Deus é quem protege, que Deus é quem cuida e que é Deus quem exalta. Deus é o Deus dos eleitos, é o nosso Deus, é o Deus desta igreja, irmãos. E é isso que cantamos. Clamei ao Senhor com minha voz e ele me ouviu do seu santo monte. E este Deus continua nos ouvindo. Esse Deus continua atendendo a oração do seu povo. E depois ele se mostra como resoluto. Ele diz, eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. É claro, Ele é o nosso escudo, Ele é quem nos protege, Ele é quem nos persevera e preserva de todo o mal. Verso 6, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, ó Senhor, salva-me, ó meu Deus, porque atingiste a todos os meus inimigos sobre o osso malar, quebrastes os dentes dos ímpios. Aqui Davi revisita as vitórias que ele teve sobre os inimigos. Este Deus é o Deus da justiça de Davi. Ele recorre à justiça divina. E ele fala no verso 8, por quê? Deus é o nosso Deus de justiça. Porque a salvação pertence ao Senhor, irmãos. Tua bênção está sobre o teu povo. Então quem está neste pacto, como estudamos, quem está nessa aliança com Cristo, Ele é o nosso Salvador. Ele é quem nos justifica, Ele é quem nos preserva, Ele é quem cuida. Se você dormiu e acordou, é porque Ele o sustentou. Será que podemos cantar isso, irmãos? Será que temos motivos, conforme o Salmo 3, para cantar? Com certeza sim. Então que você possa salmodiar ao Senhor com base neste salmo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos louvar a Deus. Boa noite, irmãos. Louvamos ao Senhor. Senhor, como aumentam contra mim os opositores meus, são muitos que proferem contra mim, nem Deus
cristão, tu és fiel, Senhor. Louvemos ao Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste.
Hoje aqui eu gostaria de utilizar um texto de 2 Coríntios, capítulo 9, versos 7 e 8, para embasar o nosso momento aqui de ofertas voluntárias. Se você veio então preparado para ofertar ao Senhor, esboçando aqui a sua gratidão a Deus, você poderá fazer isso após a leitura. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versos 7 e 8, vai dizer o seguinte: cada homem dê conforme propôs no seu coração, não com má vontade ou por necessidade, porque Deus ama um alegre doador. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Amados, alguns princípios sobre a oferta no Novo Testamento são dadas aqui nesse texto. O apóstolo Paulo vai dizer que cada homem dê conforme propôs no seu coração. Ou seja, irmãos, conforme você tem sido abençoado por Deus, conforme você tem prosperado, o quanto Ele tem dado, eu posso olhar para a minha família, e eu tenho certeza que não é diferente com você. Ele tem dado muito mais do que você merece. Isto é certo. O que nós merecemos não chega nem perto do que Ele nos oferece, porque a sua graça é abundante. As suas misericórdias são infinitas. E Ele tem nos dado. Então, como propor no meu coração? Conforme Ele tem feito por nós. Amados, Deus merece o nosso melhor. Merece aquilo que realmente esboça a nossa gratidão. Principalmente porque Ele nos salvou. E Paulo ainda diz: como devemos proceder nessa oferta? Não com má vontade ou por necessidade. Ai, estou precisando desse dinheiro. Não vou dar, não. É melhor que não dê. É melhor que não dê, irmão. Porque já possui má vontade nisto. Ainda assim, irmãos, por necessidade. Não, eu preciso dar, porque se eu não der, Deus vai olhar com os olhos de ira para mim. Amados, nem dê também. Porque o ato de ofertar é um ato para quem é salvo. É um ato para quem é realmente grato ao Senhor. E ele continua. Por quê? Porque Deus ama um alegre doador. Um alegre. Assim como a viúva em Marcos capítulo 12, que foi lá e colocou aquelas moedas, as últimas moedas que ela tinha, ela foi com alegria. Era o único sustento que ela tinha, mas ela deu com alegria. Ela deu independência ao Senhor. E Cristo louvou o ato daquela mulher. Verso 8. E Deus é capaz de fazer toda graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. Deus é gracioso para nos dar o crescimento em sua graça, nos acrescentar e fortalecer a nossa fé. Amados, Deus é um Deus do impossível. É um Deus gracioso. Se você veio então, amado, preparado para isso, gostaria de chamar... Vem cá, Rodrigo, por favor, me ajude aqui nesse momento. Então você poderá então estar ofertando neste momento. Apenas sinalize aí para o nosso irmão e ele passará no seu local para você ofertar. Você que nos assiste, porventura queira ofertar também, está aqui os dados bancários da nossa igreja. IBR Mogi das Cruzes, CNPJ 39799-944-1000 contra dígito 06. O banco é o 290, PagSeguro. Agência 0001 e conta corrente 166-165-36, dígito 5. Então você poderá aí estar ofertando também através das plataformas digitais. Que Deus abençoe a cada ofertante nesta casa. Gostaria de fazer uma oração nesse momento. O irmão Gessé poderia nos ajudar nesse momento. Pode ficar aí, irmão, no seu lugar, tá? Ore ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito pela sua igreja, pelas nossas famílias também, que Deus tem realmente provido. Vamos orar agradecidos ao Senhor. Deus Santo, Pai eterno, nós te louvamos, Jesus, em oração.
Pai, te pedimos, ajude-nos, Senhor, e continue, Senhor, nos abençoando desta mesma forma. Assim, para que o teu nome seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Vamos ao texto? Continuando com o Evangelho de João. Vai no capítulo 7 agora. Hoje trabalharemos, iniciando aqui o capítulo 7, do verso 1 ao verso 13, tá, irmãos? Então abra aí no Evangelho de João, capítulo 7, verso 1 ao 13, tá? João 7, do 1 ao 13. Farei a primeira leitura aqui na versão King James, tá? Como de costume, e você acompanha aí na sua Bíblia. Diz o seguinte a palavra de Deus. Depois dessas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque ele não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Verso 2. Ora, estava próxima a festa dos tabernáculos dos judeus. Verso 3. Portanto, os seus irmãos disseram-lhe, parte daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Verso 4. Porque não há homem que faça coisa alguma em secreto e que procure ser conhecido publicamente. Se tu fazes essas coisas, mostra-te ao mundo. Verso 5. Porque nem seus irmãos acreditavam nele. Verso 6. Então, disse-lhes Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Verso 7. O mundo não vos pode odiar, mas a mim, porquanto dele dou testemunho, que são más as suas obras. Verso 8. Subi vós à festa, e ainda não subirei a esta festa, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Verso 9. E tendo dito essas palavras, ele permaneceu na Galiléia. Verso 10. Mas quando seus irmãos já tinham subido, ele também subiu para a festa. Não em público, mas como que secretamente. Verso 11. Então os judeus o buscavam na festa e diziam, onde está ele? 12. E havia muita murmuração entre a multidão a respeito dele, porque alguns diziam, ele é um bom homem, e outros diziam, não, pois ele engana o povo. E verso 13 e último, todavia, nenhum homem falava dele publicamente, por medo dos judeus. Até aqui. Essa é a sessão que será trabalhada hoje, amados. Vamos orar. Busque nesse momento o Espírito Santo agindo em sua vida. A palavra de Deus está sendo ministrada. Então é necessário que você tenha um entendimento. Que o Espírito Santo venha lhe santificar. Que o Espírito Santo venha a regenerar as pessoas e Deus entregar a fé mediante a sua palavra. Vamos orar, irmãos. O alcance da palavra, através dos meios que estamos aí disponibilizando, são infinitos. Então que o irmão ore, que o irmão interceda, amado. Que você peça a Deus que almas venham à conversão em Cristo, irmãos. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, estamos diante da sua palavra, a qual já foi lida, e agora será, Deus, explicada e aplicada em nossas vidas. Mas sabemos, Deus, que são apenas palavras e uma pregação, Pai. Se o teu Espírito não agir em nós, não existirá vida, não existirá santificação, não existirá arrependimento. Eu peço, ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de todos aqueles que estão ouvindo, trazendo aos ouvintes o arrependimento, a transformação, o Senhor entregando a fé pelo ouvir a palavra de Deus. Para aqueles, Deus, que estão aqui nessa igreja, para aqueles, Senhor Deus, que já têm o seu compromisso firmado com Cristo, que o Senhor venha a santificá-los, que o Senhor venha a edificá-los
no conhecimento e as suas fé, Deus, a fé de cada um, seja trabalhada e fortalecida. Nos ajude, Pai. Quanto a mim que prego, reconheço diante do Senhor a minha insignificância. Reconheço diante do Senhor o quão pecador e necessitado do Senhor eu sou. Deus, não tenho condições de falar sobre as coisas do alto. Necessito da Tua graça. Necessito, Senhor Deus, do Teu Espírito também. Que o Senhor venha nos ajudar, Pai. Que essa igreja, Pai de amor, seja santificada, edificada pelo Senhor. Obrigado, Pai. Assim oramos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. João capítulo 7, do 1 ao 13. Eu dei um nome para essa passagem aqui, para meu sermão, de o calendário de Cristo. E nós devemos observar como Cristo age e como isso traz implicações para nossas vidas. A maneira, a tratativa de Deus para com Cristo, em muito se assemelha à sua tratativa para conosco, principalmente quando se trata dos acontecimentos nesta vida. O calendário de Deus, irmãos, segue uma ordem, e esta ordem denominamos, através da teologia, de divina providência. Então o calendário de Deus, ele sempre vai seguir a divina providência. Dentro da divina providência, como já estudamos aqui em nossa confissão de fé, existem as causas secundárias e a causa primária, que sempre será Deus. Soberania e providência de Deus se estendem para além de nações e governos, incluindo todas as pessoas e eventos. Ou seja, amados, não existe um indivíduo sequer que esteja neste mundo, que não esteja dentro da providência divina. Tudo acontece de acordo com a sua agenda soberana. E no auge dessa agenda, podemos encarar como a plenitude dos tempos, que é o nascimento, morte, ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os eventos mais significativos que já ocorreram na história. Porém, até mesmo isso, ou principalmente isso, estava dentro da providência divina. Mas dentro dessa providência tão maravilhosa, onde Cristo morreu pelos seus eleitos, nós observamos também uma perseguição e uma rejeição da sua mensagem. Muitos se oporam, se colocaram contra Jesus Cristo. E isso também estava dentro da divina providência. Ao longo do seu ministério terreno, irmãos, Jesus estava sempre consciente de fazer a vontade do Pai. Ele mesmo diz: não tem nada que eu venha fazer que o Pai não faça. Tudo que eu faço é porque eu vejo o Pai fazer. Isso já foi pregado. Amados, segundo o calendário divino, vemos então que Jesus Cristo estava em consonância com o Pai, em harmonia. A divina verdade que nos primeiros 13 versículos, do capítulo 7, ao qual estamos hoje, e também os capítulos 7 e o capítulo 8, ao qual virá ainda a ser exposto aqui, irão registrar desde a rejeição dos próprios irmãos de Jesus, até a fúria agressiva dos judeus. Esses registros, irmãos, irão culminar na crucificação de Cristo. O capítulo 8 ainda termina com uma tentativa frustrada de tirarem a vida de Jesus. Você pode ver isso no capítulo 8, verso 59. O ódio que Jesus enfrentou atingir o seu pico no capítulo 11, verso 45 ao 57. Quando as autoridades judaicas tomaram a decisão de finalmente matá-lo, e a trama culminou na sua crucificação. Essa sessão onde estamos, irmãos, hoje, durante uma festa a ser celebrada em Jerusalém, e também que Jesus havia curado um homem paralítico no dia do sábado, no capítulo 5 de João, onde eu disse aos irmãos, ali se iniciaria uma série de perseguições. E também foi numa festa. Hoje não diferente. Agora, essa festa se aproxima, chamada festa dos tabernáculos, conforme o verso 2.
E Jesus se prepara para voltar para Jerusalém para observar essa festa. A sessão, obviamente, divide-se em dois elementos: hora errada e momento certo. E eu quero chamar e convidar o irmão a analisar esse texto. Eu também proponho sempre um desafio aos irmãos para que você tenha os olhos aqui espirituais e tente captar a mensagem do evangelista. Quando eu falo sobre o evangelista João, ele tem um objetivo muito bem traçado, no capítulo 20, verso 31. Levar as pessoas a crerem. Mas quando eu vejo a construção da narrativa de João, eu vejo as suas preocupações. E ele sempre irá deixar claro para nós. É o objetivo de João ele trazer esse contraste entre a fé genuína e a fé falsa. Quando vemos homens aqui se levantando contra Jesus Cristo, vemos claramente a dureza do coração do homem. Vemos claramente que ele tem essa preocupação de nos mostrar pessoas em trevas e pessoas em luz. Eu convido o irmão a entrar no texto e vamos observar isso mais de perto. A partir agora do verso 1. Utilizarei agora João Ferreira de Almeida como base aqui para a leitura. No verso 1 vai dizer: E depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Então, o evangelista vai nos situar agora na região ainda que ele permanece. Lembrando que João 6, toda a pregação com base no sermão do pão da vida, ele pregou isso, verso 59 do capítulo 6 deixa claro. Ele disse ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Ou seja, ele está na região da Galiléia. Galiléia é uma região e não uma cidade específica. E Jesus está justamente na Galiléia. O texto diz isso. Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, que é a região onde está Jerusalém. O texto diz também, amados, e depois destas coisas, e se refere aos eventos descritos no capítulo 6, que ocorreram na época da Páscoa, né? Lembrem-se, irmãos, que estava se aproximando a Páscoa, quando ele efetuou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então temos duas festas distintas aqui. E o evangelista nos informando qual festa em cada situação, ou seja, em cada capítulo, nós temos uma margem ali de tempo, uma noção de qual período, quanto tempo se passou. A Páscoa, irmãos, aproximadamente ocorria em abril. E vimos isso no capítulo 6, verso 4. Pode conferir na sua Bíblia. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Desde que o capítulo 7 abre no momento da festa dos tabernáculos, vemos isso no verso 2, ora estava próxima a festa dos tabernáculos. Há uma diferença cerca de 6 meses entre o capítulo 6 e o capítulo 7. Os detalhes que ocorreram nesse período não são descritos pelo evangelista João. Porém, nos evangelhos sinópticos, você pode consultar isso. Jesus andava pela Galiléia, diz João, e João não registra nada desse intervalo, de acordo com seu objetivo. É certo que Jesus permaneceu viajando e ministrando na Galiléia, efetuando milagres, ensinando, pregando. Os outros evangelistas, como eu disse aos irmãos, registram Jesus viajando para cidades, por exemplo, como Tiro, Sidom, a noroeste da Galiléia, e ele também vai a Decápole, ao sudeste. Você percebe esses eventos em Mateus capítulo 15 e também em Marcos capítulo 7. E segundo o evangelista, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Eis aqui uma continuação do plano que foi mencionado pela primeira vez no capítulo 5, verso 18. Ou seja, irmãos, Jesus já esteve em Jerusalém. Ao mínimo 2 vezes, segundo o Evangelho de João. A primeira delas, quando ele purificou o templo. Lembram disso? Que ele sacou um chicote, expulsou todos do templo. Ele fez isso em Jerusalém. Depois observamos, irmãos, no capítulo 5, que ele retornou a Jerusalém. Olha só, capítulo 5, verso 1.
Depois disso havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Nesta oportunidade ele curou o paralítico no tanque de Betesda e ele conseguiu certos opositores. Amados, embora o Senhor tenha vindo do céu com um propósito fixo de renunciar à sua vida e entregá-la voluntariamente, ele sabia que não havia chegado o momento exato no qual, de acordo com o conselho eterno de Deus, ou seja, pacto da redenção. Amados, isso aqui já começa a nos ensinar muitos princípios. Nós, como cristãos, calvinistas que somos, nós cremos nos decretos do Senhor. Jesus também seguia esses decretos, dentro da divina providência. E isso, amados, o texto nos mostra que ele mesmo sabendo que deveria morrer numa cruz, ele não expõe a sua vida deliberadamente neste momento. Ou seja, irmãos, conhecer os decretos não significa que você deve tomar decisões precipitadas. Conhecer os decretos, a vontade de Deus, coisa que é muito difícil para nós, mas oramos constantemente, Deus nos revele a sua vontade, nos mostre o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja. E ele fala, ele responde muitas das vezes, ele nos informa a sua vontade. Mas outra oração deve ser feita. Deus, qual é o momento disso acontecer? As pessoas tomam por certo conhecer a vontade de Deus e interpretam que o momento é aquele. Não é o que vemos no texto. Não é o que vemos na conduta de Jesus Cristo. Ele sabia muito claramente qual era o seu papel, qual era a sua missão e o que ele deveria fazer. Ele sabia. Afinal, ele vem de um pacto na eternidade com o próprio Deus. Porém, qual o momento de fazer? E Jesus Cristo respeitava cada parte deste tempo. Nós, como humanos, somos imediatistas. Queremos resultados rápidos, queremos soluções rápidas. Pedimos a vontade de Deus, ele fala e já saímos fazendo as coisas. Não é assim, irmãos. O que precede conhecer a vontade é conhecer o tempo. E você não pode, irmão, querer antecipar as coisas. E nem consegue. O que acontece? Frustração. Aí você vai diante de Deus, o Senhor me disse, o Senhor falou, o Senhor declarou que era isso e não deu certo. Por sua culpa. Porque você não soube o tempo. Porque você orou incorretamente. Jesus já nos mostra uma total harmonia, tanto quanto o cronos, ou seja, o tempo, tanto quanto a vontade de Deus, os decretos. Ou seja, obediência precede ao decreto. Observamos que, tendo os propósitos bem definidos, diante da sua humilhação, Cristo vivia na dependência do Pai e no poder do Espírito, irmãos. O ponto final do seu ministério era a morte, sabemos disso. Mas mesmo assim ele evita o perigo. Pois certamente era instruído pelo Pai quanto o que fazer e como realizar. Isso já nos ensina muito. Isso já nos mostra muito. Qual é o tempo? Vontade não é tempo. Obediência precede ao decreto. Paciência, aguardar. Verso 2. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Aqui é inserida uma festa a qual devemos ter um pouco de atenção nela. Porque todo o ocorrido do capítulo 7 e também parte do capítulo 8 vai se dar devido a essa festa. Ou seja, se o irmão não conhecer os detalhes desta festa, muitas coisas não farão sentido. Festa do Tabernáculos era também chamada de Festa das Cabanas pelos judeus. E ela tinha uma duração de 1 semana. Ela era celebrada do dia 15 ao 21 ou 22 do mês 7º. Período que equivale aproximadamente para nós o nosso outubro.
Era uma festa de ação de graças. E os participantes faziam barracas em alusão ao povo que saiu do Egito. Ou seja, a Páscoa. Qual era a festa que precedia a de tabernáculos? A Páscoa, libertação. Depois eles comemoravam, celebravam a festa dos tabernáculos, que é justamente a festa que remete à libertação e peregrinação no deserto. Aonde vemos isso? Levítico capítulo 23, verso 34. Você já consegue observar. Diga ainda aos israelitas, no 15º dia deste 7º mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias, tá? O propósito dessa festa, irmãos, para que o irmão entenda, é necessário o irmão entender essa festa. Foi para que por meio dessa festa anual, os judeus pudessem guardar na lembrança que seus pais, seus antepassados, viveram 40 anos em cabanas, em tabernáculos. Amados, quando não tinham casas fixas, porque eles estavam se deslocando para uma região em específico, chamado Canaã. Neste período, eles permaneceram morando em barracas, para que assim pudessem celebrar a graça de Deus e também exibida no seu livramento. Levítico 23, um pouco mais para frente, no verso 43, olha o propósito da festa. Por que eles celebravam isso? Para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E isso se perpetuou e eles celebravam. Amados, isso remetia à alma. Tudo que o judeu fazia, tudo que Deus institui no Antigo Testamento, nós estamos estudando aqui que tem certo teor tipológico. O que é isso? Apontava para alguma coisa. Nós, irmãos, como cristãos batistas reformados, temos por certo que é sim adequado nós separarmos o domingo para o dia do Senhor. Por quê? Porque isso também nos remete a algo. Nos remete, por exemplo, irmãos, a Apocalipse 21. Nos remete a uma morada eterna, um momento onde estaremos reunidos e totalmente dedicados ao nosso Deus, a uma adoração eterna. Essas festas não seriam diferentes, irmãos. Existiam muitas representações nela. Ao longo da festa, nessa semana, tinha o dia da expiação, onde eles ofereciam sacrifícios. E em uma escala diária crescente, assim como ia passando os dias, trombetas no templo eram tocadas dia após dia. No entanto, essa festa também aponta para um futuro. Apontava para um futuro para os judeus, a qual aguardavam o Messias. Para o glorioso dia, irmãos, em que Deus armará sua morada definitiva com os remidos. Assim como os judeus aguardavam o Messias, o seu libertador, nós aguardamos um dia que ele armará suas tendas e habitará conosco eternamente. Ele nos oferecerá um momento onde os remidos, os salvos estarão juntos. Apocalipse 21, no verso 1 ao 4, vai nos dizer como será esse dia. Um dia glorioso que deve despertar em nós sentimentos, irmãos. Sentimentos verdadeiros. Veja só o que diz Apocalipse 21, verso 1. Então vi, João escrevendo, então vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Ou seja, o que conhecemos? Tudo será destruído. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus, a morada, está com os homens.
com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará os seus olhos, toda lágrima, dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aguardamos o dia que ele então descerá com seu tabernáculo e nós habitaremos com ele. Amados, não era diferente para os judeus naquela época. Eles aguardavam algo. E aguardar, remetendo ao deserto, tinha esse sentido, irmãos. Dentro da festa, irmãos, a dedicação do templo, ou seja, sacrifícios e consagração do povo, o que precedia todas as festas, eles tinham que oferecer sacrifícios para se consagrar. E por causa disso, o povo associava essa festa ao retorno da glória de Deus ao templo. Feito este, que está registrado em 2 Crônicas, capítulo 7. Quando eles terminaram de edificar o templo do Senhor, Deus entrou com a sua glória naquele templo. Essa era a expectativa que se cumpriu em Cristo. Assim como eles aguardavam um segundo momento, onde a glória de Deus habitaria com eles, o próprio Cristo estava ali. Cristo estava com eles. Ele era a própria glória de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3 vai dizer que ele é o resplendor da glória do Pai. Mas o que esses homens fizeram? Observavam a festa, mas negavam Jesus Cristo. A glória de Deus estava de forma corpórea no templo. Ou seja, o próprio Deus estava tabernaculando conosco na forma de homem. Amados, esta cerimônia tem uma altíssima representatividade. Um dos dias também, irmãos, era a cerimônia da libação da água. O que é isso? Havia uma cerimônia de derramamento de água. Os sacerdotes iam até o tanque de Siloé, pegavam água e levavam até o propiciatório, no altar, e despejavam essa água em um dos dias da festa do Tabernáculos. Isso era uma comemoração, isso era para remeter o povo ao milagre de fluir das águas da rocha, em Meribá. Êxodo 17, do verso 1 ao 7. Também em Isaías, capítulo 12, verso 3, era uma profecia messiânica, mostrando que quando o Messias viesse, o povo tiraria com alegria água das fontes da salvação. Veja, irmãos, por exemplo, o que diz Isaías: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Então veja que a festa em si era tipológica para Cristo, remetia a Cristo, e cada ato deles era para o próprio Cristo. Vocês vão perceber no verso 37 e 38 o que Jesus disse nesta festa, no capítulo 7 mesmo. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim e beber. 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Os irmãos estão entendendo por que a festa tem que ser destrinchada e explicada? Um dos atos também, irmãos, desta festa, em um dos dias, eles acendiam candelabros, acendiam tochas, para remeter a coluna de fogo no deserto, que guiava. É com base nisso que Jesus também vai dizer: eu sou a luz do mundo. Ou seja, essa festa que ocorre agora no capítulo 7, é necessário para uma devida compreensão todos os detalhes da festa do Tabernáculos. Resumindo, irmãos, os judeus tinham 3 festas principais: Páscoa, Pentecoste e festa do Tabernáculos.
todo o enredo de João 7 está ligado à última, a festa dos tabernáculos. A festa em que o povo, durante uma semana, celebravam a Deus, habitando em tendas improvisadas, para agradecer ao Senhor pelo livramento e, ao mesmo tempo, renovar suas esperanças messiânicas. E é aqui que começa a incoerência. E é aqui que começamos a ser exortados, e eu quero que o irmão preste atenção. Hoje mesmo, lá no Taboão, estou um pouco avançado neste evangelho. Estou no capítulo 8. Mas você observa que o ser humano, na sua incredulidade, ele tem total capacidade de estar envolvido em uma religião e mesmo assim rejeitar Cristo. O ser humano, ele pode fazer coisas que remetem a Cristo e ao mesmo tempo não ter sentimento, não amar, não se dedicar, não querer, não crer na pessoa e obra de Jesus. A incoerência de estar em igrejas, de estar participando, sem ao mínimo ter afetos por Cristo. Verso 3, irmãos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Jesus, então, amados, parecia não ter pressa de ir à festa. O que não significa que ele não irá, porque o texto que lemos já diz que ele foi. Mas ele parece que agora ele não tem desejo de ir. Essa é uma das 3 festas que todo homem judeu, por obrigação, como prescreve a lei, deveria observar. Por isso, seus irmãos começaram a criticá-lo. Achavam que seu comportamento atual era inconsistente, pois pensavam que Jesus desejava uma posição pública e elevada. Até mesmo porque quando ele começava a ensinar, a multidão se reunia ao redor dele. Correto? Seus irmãos viam isso. Ou seja, logo eles assimilavam: Jesus está se tornando um popstar. Jesus está se tornando uma pessoa pública. Uma pessoa que chama a atenção. Aonde que ele deve estar, então? Na metrópole. No ponto onde todos os homens judeus estarão, em Jerusalém. Porém, irmãos, existe um motivo para ele tardar a sua ida. Nas vésperas da festa do Tabernáculos, Jesus ainda andava pela Galiléia, como diz o texto. Ele andava pela Galiléia, ou seja, ele estava ministrando, seu ministério ainda estava ativo. Uma vez que não desejava subir à Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Jesus tinha plena consciência de que os judeus não poderiam matá-lo antes da hora. Entretanto, não queria expor-se desnecessariamente. Disseram-lhe seus irmãos, diz o texto. Os irmãos de Jesus eram meios irmãos, filhos de Maria. Eram eles José, Tiago, Simão e Judas. Eles não acreditaram nele neste momento, ou seja, eles não criam em Jesus. O verso 5 deixa isso claro, porque nem seus irmãos acreditavam nele. Você pode ver isso na sua Bíblia. Mais tarde, é certo, eles passariam a crer. Você observa em Atos capítulo 1, verso 14, seus irmãos, Tiago, por exemplo, que se tornou um apóstolo. 2 dos seus irmãos, Tiago e Judas, escreveram inclusive epístolas da nossa Bíblia, que levam seus nomes. E Tiago tornou-se também um líder da igreja. Mateus 13, verso 55, fala sobre esses irmãos de Jesus. Veja só. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então está aí os irmãos de Jesus. São esses que chegam para Jesus. Você precisa ir para Jerusalém. O que você está fazendo aqui ainda? Vamos, se arrume. Eles dizem, segundo o texto, no verso 3, saia daqui e vai para a Judéia. Seus irmãos queriam que Jesus fosse a Jerusalém, por alguns motivos, irmãos. Desejavam ver mais milagres de Jesus. Ou, provavelmente, estavam esperando um Messias político, como a multidão. Lembra em João 6, no capítulo 14, no verso 14, e 15? João 6, 14 e 15, o que diz? Então, vendo aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam:
Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. E no verso 15, percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei. Ou seja, irmãos, podemos também aqui assimilar que os seus irmãos tinham certo desejo. E o texto continua, dizendo, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Aqui está expresso o sentimento dos irmãos. O que eles pretendiam? O que eles queriam? Eles queriam que os discípulos, e eles querem dizer outras pessoas também, vejam as obras que fazes. Se você é um bom leitor e atencioso ao Evangelho de João, milagre, obras que Jesus fazia, gerava fé em alguém, irmãos? O que gerou esses milagres constantemente? Falsos seguidores. Ao qual, no capítulo 6, na semana passada, vimos que ele praticamente mandou embora. E chamou os discípulos e ainda disse, e vocês, não irão? Ou seja, irmãos, os sentimentos dos irmãos de Jesus eram totalmente contrários àquilo que ele pretendia. Amados, devemos tomar atenção para textos como esses e a analisar as nossas pretensões para com Cristo. Os irmãos de Jesus Cristo, mais uma vez, não obstante, seus próprios irmãos desejavam ver e mostrar às pessoas os milagres de Jesus. Uma motivação que é morta em si mesma. Ao dizer teus discípulos, tinham em mente não só seus próximos, mas todos aqueles que desejavam conquistar de toda a nação. Eles pensavam, não, precisamos que outras pessoas vejam. Precisamos que outras pessoas passem a ser discípulos. Eles estavam preocupados com popularidade. Eles estavam preocupados com Jesus monarca, um libertador terreno. Amados, isso não te faz pensar sobre que tipo de Jesus você deseja? Eu tenho visto, irmãos, no meio reformado, pessoas querendo ser pastores apenas por ego, apenas por desejos pessoais e utilizando Jesus Cristo como trampolim para que eles sejam famosos. Pessoas que estão divulgando vídeos e mais vídeos na internet apenas por likes, apenas por views. Você deve pensar e se questionar, isso é correto? Isso é correto? Isso tem tirado as pessoas da centralidade do Evangelho. Os irmãos de Jesus é a prova cabal disso. Eles não estavam firmados na centralidade do papel de Jesus Cristo, um libertador espiritual. Muitos têm corrido neste erro. Muitos têm pensado em um Jesus, a qual pode lhe favorecer. Verso 4. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, os irmãos deles continuam. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Não sei porquê, irmãos, mas eu vejo um pouco aqui dos irmãos de José. Os irmãos de José que viam que ele tinha sonhos e parece ter uma concepção errada de José. Amados, eles estão querendo mostrar Jesus Cristo como ficou claro. E o evangelista diz, porque não há ninguém, conforme as palavras dos irmãos, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Teria feito sentido se Jesus era o Messias político que buscava. Teria todo sentido essas palavras. Para ele permanecer relativamente isolado na Galileia, parecia isso incompatível com a visão que eles tinham de Jesus Cristo. Por isso que eles indagam a Jesus, não, você precisa descer, você precisa ir. Eles tentam forçar alguma coisa, por causa da concepção que eles tinham de Jesus.
que, diga-se de passagem, uma concepção totalmente errada e falha. O que isso significa, irmãos? E vamos ver isso no desenrolar do texto. Quando você tem uma falsa concepção de Jesus Cristo, os acontecimentos que envolvem a sua espiritualidade, elas vão ser frustradas. Quando você tem uma falsa concepção de Cristo, você vai se deparar com situações que elas não batem com o seu entendimento. Isto é certo. Isso se enquadra naquilo que eu falei na introdução sobre conhecer a vontade, porém não conhecer o tempo. Se enquadra no sentido de quando eu espero algo de Cristo que Ele não pode me oferecer, porque isso não é dele, não é do seu feitio, não é da sua característica divina. Eu querer cobrar algo que Ele não irá oferecer, logo eu serei frustrado, logo eu serei decepcionado. Quantas vezes em nossas espiritualidades nos encontramos frustrados? A primeira coisa que você deve revisitar é a sua concepção correta de Cristo. Quem Ele é e o que Ele oferece. Se os irmãos de Jesus tivessem feito esse exercício, eles de maneira alguma iriam cobrar Ele, mostrar os seus feitos para outros. Porque essa nunca foi a intenção de Jesus, ter grandes e vários seguidores. Nós devemos aprender com isso, irmãos. O motivo, às vezes, de você estar dando sempre murro em ponta de faca, como diz, o ditado popular, pode ser, por causa de uma concepção errônea de quem Jesus Cristo é. O Evangelho nos apresenta quem Jesus Cristo é. Eu vejo pessoas transformando Jesus Cristo e as suas doutrinas em coisas carnais, em coisas palatáveis ao homem. As pessoas querem transformar algo espiritual em algo carnal. E é justamente o que está acontecendo aqui. Elas criam doutrinas, elas criam meios, defesas para que o homem se sinta mais à vontade e acessível a esse Evangelho. A pergunta é, Cristo que deseja isso? O Evangelho que eu vejo é um Evangelho de espada. É um Evangelho onde Jesus Cristo não negocia princípios. É um Evangelho onde Ele não deseja grandes multidões seguindo Ele. É isso que eu vejo. E se Ele necessita exortar e corrigir a sua própria família, Ele fará isso. Jesus não negocia princípios. Jesus Cristo é fiel às Escrituras e Ele é Deus. Ele nunca será contrário àquilo que Ele mesmo deseja, aquilo que Ele mesmo instituiu. Porém, o que é frustrado, que eu digo, irmãos, são os nossos desejos, as nossas concepções, o nosso tempo, o nosso momento. Porque talvez você sirva ao Deus do seu ventre. Talvez quem esteja sentado sobre o trono da sua vida seja você mesmo e não Jesus Cristo. Porque quando entendemos quem Ele é e o que Ele deseja, existe uma condição de submissão completa, de humildade, de servidão a Ele. Quem ama, obedece seus mandamentos. Parece que não estamos encontrando isso nos irmãos de Jesus, correto? Pelo menos neste momento. Pelo menos neste momento. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Isto é, se aspiras tal grandeza, para que possam te aplaudir, atraia para ti olhares de todos. E acrescentam, mostra-te ao mundo. Usando a palavra mundo, em contraste com um pequeno número de pessoas entre as quais ele estava gastando seu tempo. Amados, Jesus nunca desejou isso. A mensagem do Evangelho é para todas as nações, todos os mundos, todas as pessoas. Mas, amados, se mostrar para fins de grandeza, de aplausos, Ele nunca desejou.
Os seus acreditavam, seus irmãos, que era desperdício de tempo ele permanecer na Galiléia. Daqui percebemos quão profunda é a indolência dos homens em sua avaliação das obras de Deus. Pois os parentes de Cristo jamais teriam falado dessa forma se não tivessem, por assim dizer, pisoteado nas claras provas e evidências do seu poder divino, o qual teriam olhado com mais admiração e reverência a Jesus Cristo. Você percebe então a indolência do ser humano através da vida dos irmãos de Jesus. Se eles observaram as obras de Jesus Cristo, eles assimilaram isso à popularidade, significa que eles estavam pisoteando tudo o que Cristo fez. Você não enxerga reverência, você não enxerga admiração, você enxerga plataforma de visibilidade. E o verso 5 deixa claro, o evangelista. Por que eles agiram assim? Porque nem mesmo seus irmãos, agora aqui na João Ferreira de Almeida, criam nele. Nem seus irmãos. Isso explica muitas coisas. Isso explica muitas condutas para com Cristo. Porque não creem nele. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Aqui está a razão para essa opinião deles. Certamente não viam nele um Messias que seria confirmado por meio do seu sofrimento da cruz. Se falasse de cruz para os irmãos de Jesus, o que você acha que eles responderiam? Que absurdo, como assim? Não, cruz não, sofrimento não, morrer não. Pois é exatamente o que eu vejo hoje nessa cristandade, irmãos. As pessoas querem um evangelho, mas não querem a cruz. As pessoas querem Jesus Cristo, mas não querem padecer por ele. Você não acha isso um pouco incoerente? Qual é o significado do evangelho para o homem? Qual é o significado de estar em Cristo? Será que não é um pouco contrário ao que eu penso e ao que eu vivo? A concepção messiânica deles, dos irmãos, em certo sentido era similar à da multidão, que se alimentara dos pães que eu mostrei aos irmãos no capítulo 6, verso 15. Era totalmente terreno e materialista, irmãos. Totalmente. Então você percebe a narrativa de João, a construção do texto, ele focando nisso constantemente. Vocês perceberam isso até agora? Como ele se preocupa em expor esses pontos? Por que será? Por que João, movido pelo Espírito Santo de Deus, ele quis registrar esses detalhes? E ele não só fez aqui, ele já fez isso com os falsos discípulos no capítulo 6. Ele já fez isso lá no capítulo 2 também, na purificação do templo. Ele fez isso com Nicodemos, onde Cristo fala abertamente que ele não cria nele. Então você começa a perceber que João tem a intenção de nos mostrar qual é a verdadeira fé. Para quê, irmãos? Para que não incorramos em incoerência. Incoerência de observar ritos e não crer em Cristo. Os irmãos de Jesus estavam subindo para Jerusalém, irmãos. Eles estavam prontos a participar de uma festa dos tabernáculos, que em certo sentido apontava para Jesus, mas eles não criam nele. Eles estavam envolvidos em uma festa religiosa e não criam no significado para o qual ela apontava. Eu sou obrigado a fazer uma pergunta a você. Por que você está aqui hoje? Mais um domingo. O que te traz aqui? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Por que você está aqui, amado? Por que estamos aqui? Essa pergunta é para todos. Quando eu vejo textos, e João intencionalmente coloca isso aqui, é justamente para que você leia e veja pessoas que não creem nele, em Cristo. Verso 5 deixa isso claro, mas estão se preparando para subir para um ato religioso. Vir para a igreja aos domingos é um ato religioso. Ou não é? De que forma estou fazendo isso?
O que isso representa para mim? Verso 6. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo. Olha a espada. Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Esse é o Jesus que eu conheço. Esse é o Jesus das Escrituras. Vamos ver. Ainda não é chegado o meu tempo. O tempo que Jesus fala aqui, e o escrito por João no grego, não é Cronos, e sim Kairos. Qual é a diferença de Cronos para Kairos? Kairos é qualidade de tempo. É um acontecimento, é uma qualidade de tempo. Cronos é a quantidade. Minutos, segundos, horas. Esse é o Cronos. O que Jesus fala aqui é o Kairos. Ainda não é chegado o meu Kairos. Alguns interpretam essa fala como o momento exato da crucificação. Mas eu prefiro me manter aqui no contexto atual, onde Jesus se refere ao momento que significa um tempo oportuno, um estado de tempo. Porque justamente Jesus seguia o cronograma celeste e não do homem. E aquele momento não era o momento de ida para Jerusalém. Não era o momento. Era um atraso providencial. Sabia que o tempo ainda não havia chegado para a sua pública e final manifestação a Israel. Não haveria de ser numa festa de tabernáculos que ele deveria morrer, mas numa festa da Páscoa, como Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo. Vocês pensem, se ele fosse agora, junto com seus irmãos, juntando com a popularidade de João 6, verso 15, essas pessoas com certeza levariam ele à força, fariam aquela entrada triunfal para ele, jogariam ramos. Ou seja, não era o tempo disso acontecer ainda, irmãos. Porém, ele vira para os irmãos, Jesus vira para os seus irmãos e diz: mas, para vocês, o tempo é sempre apropriado. Talvez esteja assim na sua versão. Para os irmãos de Jesus, não existe consideração. Para os incrédulos, a providência divina não tem valor nenhum. Eles não tinham tal contato consciente com o relógio e com o conselho eterno de Deus. Para estes, todo momento é momento. Seguem a grande massa da multidão. E isso aqui é altamente confrontador. Altamente. Porque Jesus está dizendo para eles: vocês caminham conforme o próprio discernimento que vocês têm. Ou seja, se o entendimento de vocês é para que eu me mostre às pessoas, isso significa que vocês não entenderam nada do Evangelho. O momento dos irmãos de Jesus aqui, cada momento é momento. Viva com intensidade. Já viram essas frases? Viva com intensidade. Viva como se não houvesse amanhã. Já ouviram isso? É essa a pergunta? Essa é a nossa filosofia de vida, irmãos? A pergunta é: esse é o momento de Deus? Um cristão, ele deve andar em consonância com a providência divina. Um cristão, ele deve orar constantemente. Cada passo de um cristão é subserviente à vontade do nosso Senhor. Tudo que venhamos a fazer é: Deus, é sua vontade, se sim, esse é o tempo, e assim caminhamos, e assim vamos. Jonathan Edwards, um teólogo que eu amo muito, né? Eu tenho um carinho especial por Jonathan Edwards, por tudo que ele representou e ainda representa nos seus escritos. Amados, ele é um homem que nos ensina muito sobre isso. Se você nunca leu a biografia de Jonathan Edwards, procure. Não exaltando o homem, mas o quanto ele levava a sério isso. Ele ia comer, você já deve ter lido isso. Ele ia comer: Deus, o que eu como hoje? O arroz é da sua vontade?
O feijão é da sua vontade? Ele, em tudo que ele fazia, ele atrelava a Deus. Tudo, tudo, tudo. Para você pode parecer um absurdo. Para mim, não. Ele queria glorificar o nome de Deus em tudo que ele viesse a fazer. Cada momento de Jonatas Verdes era um momento de Deus. E não o próprio momento. Vocês entendem a diferença, irmãos? Será que você não é uma pessoa que cada momento é momento? Ah, domingo, todo mundo vai para a igreja, então vamos. Quarta-feira, culto de doutrina, tem que ir, né? Senão o pastor fica no pé, então vamos. O porquê que você faz as coisas para o Senhor, amado? Qual é a sua motivação correta? O que é que você pretende? Será que você não estaria nessa grande massa, na caravana lá? E Jesus ficando na região da Galileia. Ou seja, o objeto da festa para trás e você indo lá. Porque é o momento. É o momento. Onde o correto seria: Jesus, quando você for, eu vou. Quando você der um passo, eu também dou. Não se trata de nós, irmãos. Se trata dele. E você tem que aprender isso na sua vida cristã. Verso 7. Você pensa que ele parou? Olha o verso 7. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece, a mim, porquanto dele testifico que suas obras são más. Aqui as coisas ficou mais estreitas ainda para os irmãos de Jesus. Você já pensou Jesus olhar no seu olho e falar: o mundo não pode vos aborrecer? O que isso significa? Significa que você está tão envolvido com o mundo que ele não vai fazer diferença nenhuma. Sua existência no mundo, ela é tão absorvida, ela faz tanta parte, é como se você faz parte dele, é do mundo, você é do mundo. O que é do mundo, não aborrece, faz parte integrante. Assim como o seu dedo não vai te incomodar, porque ele faz parte do seu corpo, não vai te aborrecer. Agora coloca um corpo estranho no seu corpo. Você vai acordar já incomodado com aquilo. Sabe o que um cristão é neste mundo? Um corpo estranho. O mundo nos rejeita. O mundo tem desejo de nos vomitar. Já leu Hebreus? Já leu o final da galeria de Hebreus 11? O que diz? O mundo não os merecia. A nossa presença neste mundo é contrária a ele. E isso já deve começar a analisar quem eu sou. Para os irmãos de Jesus, ele está declarando aqui, ó: vocês no mundo não faz diferença nenhuma. É isso que ele está falando. Mas ele, olha o que ele disse: o mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece. Ao dizer o mundo não pode odiar-vos, ele os reprova por seu comportamento totalmente carnal. Porque a paz com o mundo só pode ser adquirida por um perverso consentimento com os vícios e todo gênero de perversidade. O Evangelho é isso. O Evangelho é para separar realmente pessoas que não são deste mundo e que esperam o que lemos aqui em Apocalipse 21. Uma morada diferente, um local diferente. Aqui não é a nossa morada, irmãos. Aqui não é o local onde devemos ter paz. Aqui não é o momento de você ter alegria e gozar das coisas deste mundo. O local da sua alegria, o momento da sua alegria plena, é o momento do seu encontro com o seu Salvador. Enquanto isso, você vai andar como errante. Você vai andar como uma pessoa que é contrária a tudo que existe nesta terra. Agora que eu vejo, e você vê também, os cristãos fazem tanta parte do mundo. Um cristão está tão envolvido com a cultura popular que dificilmente você vê a diferença, irmão.
Aí você vai ler a literatura puritana, você vê, esses caras alienígenas. Esses caras alienígenas. Olha a conduta dessas pessoas. Você pegar um puritano, eu não tenho dúvida. Se pegar um puritano e colocar hoje, no século XXI, o que você acha que ele vai falar para você? Fala, não, me mata, tira eu daqui. Não quero. Tira eu daqui. Ligar a televisão, Fazenda, Big Brother. Não! E a gente? Como estamos vivendo? Será que realmente você aborrece o mundo, irmão? Porque somos pequenos cristos, né? Somos cristãos. A luz habita em nós. Qual a reação disso? Qual é a consequência de ser um cristão? E Cristo diz, porquanto dele testifico, de quê? Do mundo, que as suas obras são más. O mundo é trevas, irmãos. É escuridão, é perversidade. E se você tem afeição pelo mundo, você deve reformular seus conceitos. Tudo que o mundo te oferece, você deve rejeitar. Mas não porque eu estou falando, porque você enxerga que isso é perverso e contrário a Cristo. Eis a diferença. O mundo sempre será, ainda é e sempre será, até ser destruído. E um cristão deseja que esse mundo seja destruído, tá? Um cristão ora, volta a Jesus, Maranata, ó Jesus, retorne e mande fogo e destrua tudo que aqui existe, porque isso aqui é tudo perversidade. A natureza geme. A natureza geme. E você? Traz mais comida aí. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Você está totalmente à vontade, irmão? Você está tranquilo? Você está com a consciência totalmente leve? Como? Me explique como você consegue fazer isso sendo um cristão genuíno. É impossível. É impossível. O mundo sempre será antagonista de Cristo. Se quisermos concordar com a decisão de Cristo, estamos sobre a necessidade de reconhecer que toda a natureza do homem é tão pecaminosa e perversa que nada justo, nem sincero, nem bom pode proceder dela. Estive pregando para o meu pai ímpio. E não, olha o tanto de coisa que eu fiz, não tem como Deus me rejeitar. Eu ajudei tantas pessoas. Eu ofereci emprego, né? Porque ele sempre era envolvido com obras, né? Eu ofereci emprego para tantas pessoas. Não, é possível viver aqui, tomar a minha cerveja, né? Viver e viver e viver, e Deus não vai me rejeitar. Será, irmão? Será que sua visão do evangelho não está um pouco distorcida, não, irmão? Será que você não tem que consultar os evangelhos verdadeiramente e ver como que Cristo viveria? Está aqui, ó. Verso 8. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Subi vós a esta festa, ele faz. Vá vocês. Literalmente, ainda não se completou o compartimento inferior da ampulheta da providência divina. Ela ainda não se encheu. Sabe uma ampulheta, quando você vira, espera a areia descer e encher? De Jesus ainda não tinha enchido. Jesus difere muito dos seus irmãos, e olha, muito. Ao subir à festa, o propósito deles é completamente mundano. Não importa quão religioso fosse, era mundano. Assim que subam eles sozinhos. Aqui começamos a ver, quando Jesus fala, subi vós a esta festa. Nós percebemos que um cristão anda na contramão do mundo. Você não deve estar envolvido no que o mundo faz. O que o mundo faz e você vê que pode ser feito, porque um cristão hoje em dia ele é muito relativista, correto? Ele gosta de diminuir o peso das coisas. Mas é só um programa, é só um seriado na Netflix. Aí ele começa a relativizar. Olha o que está envolvido aqui na questão, não é nem um seriado na Netflix.
É uma ida ao templo religioso para se observar uma festa religiosa. E Cristo não vai. Será que realmente você pegar toda a sua bagagem de mundanismo e apresentar para Jesus? E aí, Jesus? O que eu posso fazer disso aqui? Será que sobra alguma coisa? Será que sobra? Eu estou falando do Jesus que está sendo apresentado, irmão. Será que sobra? Devemos olhar, irmãos, com os olhos espirituais para as coisas que fazemos. Subi vós à festa. Ele diz, eu não irei. O texto permanece em entrar em contradição em uma primeira leitura. Ele diz que iria, depois vai. Todas essas explicações artificiais podem ser evitadas se simplesmente adotarmos neste versículo a leitura na qual a Almeida Revista Atualizada se baseia. Eu, por enquanto, não subo. O contexto, versos 6, 9 e 10, certamente está em favor da leitura. Jesus não havia indicado que o momento apropriado para ele participar da festa ainda não havia chegado. Então não existe contradição, tá, irmãos? Eu não irei. Não significa que ele não vai, mas porque não era o momento. Eu não irei agora, eu irei depois. Verso 9. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Porque a atitude do cristão, ela tem que acompanhar as suas palavras. Jesus seria incoerente se ele falasse, eu não vou, correto? Naquele momento, e arrumasse suas coisas e fosse junto com eles. E você? Sua atitude acompanha suas palavras e o seu credo? Suas atitudes acompanham suas palavras e o seu credo? Eu sou o santo, eu sou de Jesus. Realmente, irmão? Realmente? O contraste, irmãos. O evangelista destaca a permanência de Jesus em oposição a seus parentes, os quais, seguindo os costumes ordinários, pretendiam cultuar a Deus, porém no desfruto da boa amizade com incrédulos. Em contrapartida, vemos Cristo, odiado pelo mundo, entrando secretamente na cidade. Isso vai ficar claro nos próximos versos. Mas se nada há mais deplorável do que viver separado de Cristo, maldita seja aquela paz que custa e nos leva a abandonar o Filho de Deus. Maldita paz. Sabe qual é a pior coisa, irmão? É você permanecer enredado com as coisas do mundo. E sabe como? Em paz. Esse é o pior estado da incredulidade. Se você participa das coisas do mundo, e estamos envolvidos com muitas coisas, e você permanece fazendo e participando, e você fala assim, eu estou em paz. Essa é a pior forma da incredulidade. Essa é a forma que Judas estava apresentando. Porque ele não amava Cristo, mas o que ele falava? Eu amo. E ele permanecia daquele jeito. Se eu tenho certeza, se perguntasse para Judas, ei Judas, está tudo certo? Está tudo tranquilo? Estou em paz. Traidor. Judas. Tiago vai dizer, no capítulo 2, adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Nos chama de adúltero. Sabe o que é um adúltero? É um traidor. É um infiel. Verso 10. Mas quando seus irmãos tinham subido à festa, então eles foram, né, com o mundo, então subiu ele também, não manifestadamente, mas em oculto. Então subiu ele também não manifestadamente, como se deslocar sem ser visto, e uma festa obrigatória de uma nação. Eram muitas pessoas, irmãos.
Provavelmente Jesus iniciou a viagem quando todos já haviam chegado lá. Lembrando que qualquer manifestação pública poderia gerar problemas de perseguição ou atitude dos incrédulos. Verso 11. Ora, os judeus procuraram-no na festa e diziam: onde está ele? Então você vê, os mundanos, na sua grande parte, estão: cadê Jesus? Cadê? Cadê? Isso não é preocupante? Uma festa religiosa, as pessoas querendo ver Jesus, porém Jesus se escondendo. Isso não é preocupante para você? Você deve pensar nisso, irmão. Você deve pensar nisso. Os judeus procuravam-no na festa onde ele está. Ora, os judeus, grupo constituído principalmente ou exclusivamente dos líderes religiosos de Jerusalém, que eram hostis a Jesus, estavam esperando que ele chegasse antes. Eles estavam procurando por ele na festa, estavam dizendo repetidas vezes: onde ele está? Considerando o capítulo 5, verso 18 e 7, 25, suas intenções não poderiam, nem deveriam ser agradáveis. 7:25, leia aí, um pouco mais para frente. Então alguns de Jerusalém diziam: não é este o que eles procuram matar? Então eis aqui as intenções também da procura. Mas essas procuras, você pode ver que tem tanto as procuras daqueles que eram os milagreiros, e tanto a intenção hostil de Jesus, para com Jesus, de querer matá-lo. Verso 12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Então é claro que essas opiniões distintas de Jesus sobre Jesus iria causar atrito, divisão. Diz o texto que havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. A opinião certamente estava dividida entre as multidões que fluíram para a cidade de todas as direções. Todavia, as multidões atuais talvez estivessem ainda mais divididas em suas percepções, pois vinham não apenas da Galileia, mas de todas as regiões da diáspora, ou seja, da dispersão. Diziam alguns: ele é bom, ou seja, deseja fazer o bem, é correto moralmente, ele não é um impostor, ele é um bom profeta. Vai analisando como você enxerga Jesus. E outros diziam: não, antes ele quer enganar o povo. No entanto, de uma forma oposta, viam em Jesus um simples demagogo, um homem a ser evitado, um falso profeta, alguém que deseja ter a multidão a seu favor, insinuando-se por motivos egoístas. Cai naqueles 3 grupos que vimos semana passada, correto? Nos 3 grupos. E verso 13 e último, irmãos. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Essas opiniões divergentes, no entanto, eram pronunciadas em sussurros. Enquanto o Sinédrio não pronunciasse um veredito oficial, ninguém ousava falar abertamente. Ninguém queria arriscar o seu pescoço. Dizer uma palavra errada em público poderia significar a expulsão da sinagoga. E uma expulsão da sinagoga para um judeu significava perda de recursos, porque ele não conseguiria mais negociar suas terras com ninguém. Ele seria estigmatizado, seria manchado pela sociedade. Ele é expulso, ele não é do nosso. Então, o que movia essas pessoas era o medo. Mas em João capítulo 9, nós vamos ver a posição de um jovem, de um cego de nascença. E vocês percebem esse medo nos pais. Veja em João 9, verso 21. Mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele: idade ele tem?
falará por si mesmo. Olha a neutralidade dos pais. Eu não vou me envolver, não. Ele que fale, ele já é maior. Essa era a temida máquina hierárquica de Jerusalém, um rolo compressor religioso. Rapidamente se tornava uma maldição para a vida religiosa de Israel. Maldições um tanto similares têm existido nesta época em que vivemos. O murmúrio e o resmungo entre a multidão eram grandes. Seu centro de interesse era a localização e o caráter de Jesus. Mateus 10, 34, vemos que se cumpre suas promessas, irmãos. Veja só. Não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E uma coisa que está sendo apresentada no texto é que muitos estão divididos quanto a Jesus Cristo. Eu observo, irmãos, o medo das pessoas em falar sobre Jesus. E eu vejo também que muitos cristãos têm medo de falar de Jesus. Por quê? Porque aquilo que me salva e que me oferece algo que é incomparável em tudo que este mundo oferece. Por que esse bem maior ele se torna oculto e eu não desejo falar sobre ele? O que me motiva a fazer isso, irmão? Será que é a vergonha de apresentar uma vida dúbia e uma falta de certeza naquilo que você crê? O texto de hoje é um texto muito confrontador. Assim como o da semana passada também foi. Mas é um texto que nos mostra o que realmente um cristão deve fazer. O que realmente o incrédulo tem capacidade de fazer. Tudo isso foi apresentado para nós. Que você possa analisar o texto, consultar as suas intenções para com Cristo e realmente confiar nele, apenas nele. Porque Cristo, com ele, não existe negociação de princípios, eu repito. Cristo é sério. O Cristo dos evangelhos, irmãos, é totalmente diferente do Cristo que tem apresentado as pessoas por aí. Um Cristo que aceita tudo, né? Um Cristo que, né, está aberto a todas as situações. Liberal. Essa é a palavra, liberal. Eu não vejo isso aqui. Que Deus te abençoe, amado. Amém? Que Deus te abençoe. Fique de pé, vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele. Oremos. Eterno Deus, nosso Pai, eu te agradeço por mais uma vez o Senhor nos dar a oportunidade de ter contato com as Escrituras. Mais uma vez, Deus, poder meditar sobre elas. Que o Senhor continue, Deus, a falar nos nossos corações. Que esta semana que se inicia hoje seja banhada, Senhor Deus, pela Tua graça e a Tua misericórdia. E que possamos, ó Senhor, estar sempre buscando a Ti. Que seja um prazer para o Seu povo buscar ao Senhor todos os dias. Sabendo, Deus, que este mundo não nos oferece nada e somos errantes neste caminho. Aguardando o grande dia. Aguardando aquilo a qual cremos e confiamos. A volta do nosso Salvador. Obrigado, Pai. Obrigado por esta igreja, obrigado por este dia, obrigado por este culto. Que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares. E que essas palavras sejam trabalhadas em nossos corações durante toda essa semana. Obrigado, Senhor. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Temos cantina? Então, e temos doce também, tá? Se você quiser comer um docinho, comer ali um hot dog, então é só você passar ali, né? Deus abençoe.